Amados, eu tenho algo poderoso para compartilhar aqui com vocês nesta noite. E eu gostaria de, na verdade, compartilhar um pouquinho sobre a vida de Jesus. Culto após culto, muitas vezes nós oramos daquilo que Deus pode fazer por você, sobre as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a sua vida, sobre tantas coisas. E todos os apelos que nós fazemos, geralmente, é para que Deus de alguma forma interceda sobre algo que você está vivendo. Traz alegria, paz, prosperidade. Mas hoje eu gostaria de falar, na verdade, como que Jesus vivia. E por que eu quero falar isso hoje? Porque nós estamos com, culto após culto, nós estamos com muitos visitantes. E muitas pessoas que vieram recentemente dos últimos encontros são novos. E muitas vezes você fala assim, nossa, mas por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? E quando você sabe o valor de um culto, quando você sabe o valor de um discipulado, quando você sabe de um valor daquilo que nós fazemos, você entende. E a forma de nós sermos igreja tem a ver como Jesus foi igreja. Então eu gostaria de rapidamente aqui falar como que eu faço para viver como Jesus viveu. E quando você aprende a viver como Jesus viveu, você vai aprender a ser igreja como ele foi. Então, por exemplo, você que é casado e tem filhos, geralmente o que você pretende ou espera delegar para o seu filho é os seus valores, aquilo que você valoriza, às vezes o que você valoriza, o seu filho não vai valorizar futuramente, mas você precisa ensinar para o seu filho o que é valor para você. Às vezes depois que ele casa, não valoriza. Então, por exemplo, eu vim de uma família muito simples financeiramente falando, e minha mãe e meu pai sempre valorizavam algumas coisas no ambiente familiar. Depois que eu casei, caiu por terra esses valores. Não significa que é certo, que é errado. Mas quando eu me casei com a Eloá, valores que eu tinha quando eu era solteiro e morava com a minha mãe, deixaram de existir. E valores que eu tive com a Eloá, começou a existir. Então, por exemplo, minha mãe valorizava sentar à mesa e comer com toda a família. E isso é um valor que eu estabeleço até hoje na minha casa. Mas existem outras coisas que nós não negociamos. O que são? Princípios da palavra de Deus. Então, na verdade, quando você ensina para os seus filhos, para os seus discípulos, aquelas pessoas que você tem algum grau de influência, quando você ensina a ela seus valores e princípios, a fazer o que você faz, escolher o que você escolhe, priorizar o que você prioriza, de alguma forma você está ensinando no exemplo que eu estou falando de casa, os seus filhos, a ser família como você é. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser família. E como que nós fazemos isso? Ensinando a priorizar, a valorizar, estabelecer princípios, prioridade, todas essas coisas. E Jesus, ele ensinou isso. Lá em Jó, o que ele fala? Quando Jó orou pelos seus amigos, a sua sorte foi mudada. Quando Jó, algumas versões falam, quando Jó orou pelos seus amigos, ali Deus começou a reverter as bênçãos sobre a sua vida e começou a prosperar. E hoje eu quero orar, hoje eu quero compartilhar algo que tem a ver com o que você pode fazer para cooperar nessa edificação do reino de Deus. Pastor, mas eu estou aqui na igreja há 2 meses. Não importa, você tem muito para acrescentar. Você tem muito, como é que você acrescenta? Aprendendo a ser igreja. Igreja não é uma instituição financeira. Igreja não é uma instituição como o Bradesco, como o Itaú. Igreja é o corpo de Cristo. E quando você entende que você foi inserido no corpo de Cristo, que a vida flui através da igreja, ela flui através da comunhão, você vai crescer e vai avançar. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar rapidamente, eu gostaria que você abrisse Mateus, capítulo 9, verso 35 e 38. Vivendo como Jesus, com Jesus, eu coloquei como. Vivendo como Jesus e aprendendo a ser igreja. Percorria Jesus a todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando de toda sorte de doença e enfermidade. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores
para a sua seara. Meus irmãos, esse trecho aqui que eu li aqui para você, ele foi o resumo da vida de Jesus aqui na terra. Esse trecho aqui, na verdade, é o resumo das atividades de que Jesus valorizou quando ele esteve vivo aqui na terra. Durante os 33 anos e meio que ele viveu, isso era o resumo da vida dele. E é interessante que é isso que sustenta a nossa igreja aqui, da Videira do Tatuapé, o que é ser igreja. Então, quando você, às vezes, a gente pega no seu pé para você fazer certos tipos de coisa, é porque, na verdade, Jesus fez isso. E Jesus fazendo isso, ele teve muito êxito. Então, quando você não faz, você pode ter certeza que você vai ter, quando você faz o que Jesus fez, você vai ter os mesmos resultados que o Senhor teve. Agora, quando você faz com coração, muito melhor. E eu gostaria de compartilhar rapidamente esse trecho, porque, na verdade, isso é o resumo de nós, como igreja, uma igreja em células. Amém? A primeira coisa que aprende aqui foi Mateus capítulo 9, verso 35. A primeira coisa que Jesus fazia é o seguinte, olha só, abre lá para todo mundo ler. E percorria Jesus, percorrer é visitar, andar. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Primeira coisa que Jesus fazia, que fazia parte da sua vida, parte do seu hábito, estilo de vida, visitar. Visitar. Eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala que Jesus, na Galiléia, se não me engano, tinha 204 cidades, 15 mil habitantes, e a palavra de Deus fala que Jesus, ele visitou todos. Visitar o âmbito de você ir na casa, às vezes você vai visitar um empreendimento, às vezes você vai visitar uma mercearia, você vai visitar, e Jesus visitava todos. E a palavra de Deus fala, onde Jesus ia, ele levava a vida, e onde as pessoas sabiam que Jesus ia, a multidão ia. Mas o ministério de Jesus sempre começou com ele visitando as cidades, eles visitando as casas. Então, na verdade, isso é a nossa forma de ser igreja. Como é a nossa forma de ser igreja? Visitando. E você geralmente visita aquele que você valoriza. Às vezes você visita um discípulo, às vezes você vai visitar uma pessoa que futuramente vai ser seu discípulo, às vezes você visita uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus, mas vai ter. Mas, na verdade, a nossa forma de ser igreja é visitando. Por isso que um discipulador tem que visitar a célula. E o discipulador visitando a célula não significa que ele é um visitante, significa que ele tem lá, nós entendemos que ele tem uma maturidade maior do que todos ali, ele está justamente ali para perceber como está o ambiente, mas isso tem o quê? Visitar. Então, um líder precisa visitar os seus membros de célula. Um pastor tem que visitar as suas ovelhas, o discipulador tem que visitar as suas ovelhas, o líder tem que visitar os seus anjos da guarda, porque isso faz parte do nosso estilo de vida, e Jesus fazia isso, e no final você vai perceber que deu certo. Na verdade, uma igreja prevalecente sempre começa com o quê? Visitas. Visita, você vai lá orar, você vai lá tomar um café, você vai lá fazer não sei o quê, comer. É que é crente gosta de comer, fala a verdade. Crente que está convertido há mais de um ano, não engordou aí, não é crente, porque crente gosta de visitar e comer, conversar e aquelas coisas. Mas amém, por que eu estou te falando isso? Jesus, ele amava. O início do ministério dele, a porta do ministério dele, o que era? Visitar. E se você for ver na Bíblia, todas as cidades que teve uma explosão do evangelho ser pregado, tudo começou com Jesus visitando. Então, quando ele falou assim, eu quero fazer uma visita com você, eu quero ir lá no seu empreendimento, eu quero tomar um café com você, Jesus fazia isso. Então, você que ama o evangelho, você que teve uma experiência com o Senhor, você tem que fazer a mesma coisa. Faz parte da nossa vida visitar a pessoa. E quando você visita, você está atribuindo valor. Aprenda a fazer isso. Se você deseja um dia ser um líder de célula, se você deseja, na verdade, multiplicar a sua célula, nós não podemos deixar de ter esse hábito. Visitar, nós visitamos as pessoas, nós nos encontramos semanalmente, nós encontramos a cada 15 dias, uma semana, nós encontramos a cada 3 dias, dependendo do nível de influência, nós conversamos todos os dias. Isso faz parte, isso fazia parte da vida de Jesus. Como eu falei, esse trecho era o resumo do ministério de Jesus. Então, você quer ter sucesso, como Jesus teve na sua vida, em todos os aspectos, faz o que Jesus fazia. Aí depois continuava, e percorria Jesus a todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga. O outro aspecto que Jesus fazia, depois que visitava, o que ele fazia? Ensinava.
Agora eu pergunto para você, pastor, o que Jesus ensinava? Você sabe para mim o que Jesus ensinava? Então você precisa entender, porque lá em Mateus capítulo 28, no finalzinho, fala o seguinte, Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui foi o final da vida de Jesus. Foi as últimas palavras que Jesus falou para os seus discípulos. Mas o que ele falou? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordeno. O que Jesus ordenou para os seus discípulos? O que Jesus ensinou para os seus discípulos? Que ele falou assim, olha, você vai ensinar e você vai levar os seus discípulos a guardar isso. O que nós ensinamos? Princípios. Então você percebe, também nós não temos esse nível de autoridade, nós não vamos escolher com quem que um jovem vai casar. Por mais que eu liderei muito tempo jovens, e as pessoas iam perguntar, pastor, o que você deve casar com esse ou com aquele? Eu falei assim, meu irmão, pelo amor de Deus. E às vezes, então, você percebe que Jesus, ele não entrava no mérito da questão, com quem você iria casar, qual casa você deve comprar, qual tipo de carro você deve comprar. Você pode pedir esse conselho para um monte de gente, mas Jesus não ensinava essas coisas. Por que Jesus não ensinava para essas coisas? Porque não é isso que vai edificar a sua vida. O que vai levar você a ser próspero, o que vai levar você a avançar, o que vai levar você a tomar as decisões no dia mal, e não ser conduzido por emoções, é viver uma vida de princípios. Então o que Jesus ensinava? Jesus ele não ensinava você. Se você fosse perguntar para Jesus, e aí, você recebeu a proposta de emprego para ganhar 5 mil a mais, 10 mil a mais, 20%, Jesus não ia falar, vai. O que Jesus fala assim? Olha, Jesus ele ensinava sobre o quê? Generosidade. Jesus ele ensinava sobre o quê? Sobre caráter. Jesus ensinava sobre o quê? Fidelidade. Jesus ensinava sobre o quê? Transparência. Jesus ensinava sobre o quê? Mediator. Então se você chegasse para Jesus e falava, Jesus, eu quero comprar uma casa, o que Jesus falou assim? Vai lá medir a torre primeiro, vê se você tem condição de pagar isso, analisa todo, e depois você toma a sua decisão. Então Jesus, ele era pautado por princípios, e diante de pressão, diante de dificuldade, diante de crise que ele passava, ou diante de escolhas porque às vezes nós passamos momentos nas nossas vidas que nós temos que fazer escolhas que são chaves para as nossas vidas. E se você não saber o princípio sobre aquela escolha, às vezes você vai ter muita coisa ruim para a sua vida. Você vai ter circunstâncias irreversíveis, que você vai ter que levar para o resto da sua vida, por não saber com base em princípios. Então o que Jesus ensinava? Jesus ensinava os princípios da palavra de Deus. Ele não ensinava você a ganhar dinheiro, ele ensinava você a ser generoso. Você sendo generoso, independente do nível de emprego, independente da sua posição financeira, você vai prosperar, porque isso tem a ver com generosidade. O que ele ensinava? Você submeter as autoridades, você submeter pai e mãe. Então o que nós ensinamos para adolescente? A gente não ensina para um adolescente, olha, casa com aquele ou casa com esse. O que nós ensinamos? Submeta a autoridade, respeite pai, respeite mãe. Eu lembro quando antes de entrar na corte, e eu sempre, meu pastor me ensinava na época que o que nós devemos olhar para uma moça e para um rapaz era o caráter. Olha o caráter, olha como que trata o pai, como trata a mãe, olha o seu envolvimento com o Senhor, porque com certeza são essas coisas, são esses valores que vão entrar dentro do seu casamento, dentro da sua vida. E é muito importante você observar essas coisas, antes da pessoa saber que você tem algum interesse nela. Era o que um pastor falava para mim. E às vezes eu ficava sabendo que tinha moças que estavam orando por mim. Eu era líder dos jovens na época, aí vinha lá, Fábio, até a fulana estava orando por mim. Eu nem abria meu coração. Por que eu não abri meu coração? Porque eu já sabia, olha como que trata a mãe. Por mais que você esteja apaixonado, você está vendo que vai tratar, não consegue submeter a mãe, não vai submeter você como marido. Então o que é isso? Isso são princípios. Era isso que Jesus ensinava. Então Jesus falava sobre essas coisas. Jesus ele falava sobre, como eu falei, ele falava sobre unidade, ele falava sobre comunhão, ele falava sobre esse relacionamento com o Senhor, ele falava sobre unidade, ele falava sobre comunhão, ele falava sobre lealdade. Então, o que Jesus ensinava? Princípios. Princípios. É interessante que esse ensinar aqui, ele é no âmbito individual. Ele ensinava todos os dias e no domingo ele ia na sinagoga ensinar. Então, o que você, como um pai, tem que ensinar aos seus filhos? Não é com quem vai casar. Olha para aquela moça ali, aquela moça ali tem um corpo bonito. Olha, aquele rapaz ali é forte. Aquela ali, olha, eu preferia aquela loira. Não, aquele ali, se eu fosse você, escolheria. Olha lá, a família tem dinheiro. Pelo amor de Deus, não é assim.
Jesus nunca fez isso. O que Jesus fez? Pode ser pobre, mas tem caráter. Dá 5 anos que vai ser o mais próspero do que o próprio cara que hoje tem muito dinheiro. Então ele ensinava. Então você sabe, você percebe, diante da palavra de Deus, tendo um pouquinho de maturidade, você sabe se a pessoa vai ter sucesso ou não. Você sabe se a pessoa vai prosperar ou não. Você sabe se a pessoa vai amadurecer ou não. Por quê? Por conta de princípios. Então se você consegue ver muito claro dentro de um jovem, de um adolescente, de um casal, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, quando você vê essa pessoa exercer princípios diante da pressão, diante da dificuldade, você sabe, vai dar certo. É muito fácil quando você olha um líder passando o que está passando, dificuldade, a cela não rompe e tal, e você vê, não desiste, persevera, ora, ele não abre mão do seu relacionamento com o Senhor, você sabe, esse líder uma hora vai multiplicar. Era o que acontecia com Jesus. Então Jesus ensinava isso. E você tem que ensinar isso para os seus filhos. Você que é um líder de célula tem que ensinar isso para os seus discípulos. Isso é o que eu ensino para as pessoas que andam comigo. É isso que eu sempre, todo domingo, estou falando aqui para você. Então era isso que Jesus fazia. E ele fazia isso de maneira muito clara. Aí depois continuava. E o que Jesus também fazia? Pregava o evangelho do reino. Então Jesus ele visitava, Jesus ele ensinava e Jesus ele pregava. O que Jesus pregava? E é interessante que pregação aqui, no original significa arauto, é como se fosse uma pessoa que tem autoridade, ela tem autoridade para falar sobre aquele assunto. O que Jesus ele falava? Para os judeus ele falava o evangelho da graça, aqui fala o evangelho do reino. O que era o evangelho da graça? Os judeus eles achavam que a salvação era por obras. E o que Jesus veio falar? Não, salvação não é por obras. A partir de agora, você é justificado não pelo que vocês fazem. Vocês são justificados por aquilo que Cristo fez por vocês. Mas o que era o evangelho do reino? O evangelho do reino ele estava falando que um dia Jesus vai voltar e ele vai reinar. E na grande tribulação você vai reinar com ele. Então tem isso, era o evangelho do reino. Então Jesus, ele sempre pregou, para quê? Ele pregava sempre as boas novas e o evangelho do reino. Ele sempre fez isso. É interessante que o ensinar no âmbito de intimidade, é no âmbito de discípulo. O pregar é para todos. Então, se você for ver lá em Marcos, abre lá em Marcos capítulo 1, verso 35 e 39, aliás, verso 38, Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho, ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando ou pregando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Então Jesus, quando ele tinha oportunidade, ele pregava. Geralmente você prega para quem você não conhece, para quem ainda não tem muita intimidade com você. Agora, para quem que você ensina? Para aquele que já tem intimidade, para aquele que você conhece, para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que eram os discípulos de Jesus. Para quem que Jesus falou, olha, guarde os ensinamentos que eu te dei? Não foi para todo mundo, foi para os discípulos. Então Jesus, ele dava direção para os seus filhos e alimento para aqueles que ainda não eram seus filhos. Mas Jesus, ele fazia isso. Todas as atividades de Jesus tinham a ver com o quê? Proclamar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus. E ele fazia isso todos os dias. Quando tinha oportunidade de pregar, ele pregava. Quando ele tinha oportunidade de chamar de canto e ensinar, ele ensinava. E é isso que nós devemos fazer. Você pode ter certeza, o fruto virá logo, logo. E aí o que acontece? Aí vai no verso, continua no verso 35. Volta lá, Mateus capítulo 9. E percorria Jesus a todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, aí uma outra coisa que Jesus, ele fazia, ele tinha muito cargo de fazer, o que é? Era curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. É interessante, doença aqui, ele tem uma conotação de algo que vem da carne. Então, às vezes você pega um gripe, resfriado, câncer, algum tipo de bactéria, isso é doença. E a palavra de Deus fala que onde Jesus ele ia, ele tocava e os doentes eram curados.
Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os demoniados eram libertos, mas onde Jesus passava, ele curava os enfermos. Mas as doenças, mas o que é enfermidade? Que é interessante, porque doença aponta para a carne, mas a enfermidade aponta para a alma. Então tem certos tipos de doença que eu e você sofremos, não é porque foi uma bactéria, um vírus, é porque a sua alma está aflita. É porque você hoje, na verdade, não consegue descansar no Senhor e vive uma vida agitada. E aí você fica com vários tipos de doença, ou vários tipos de enfermidades, que na verdade o sintoma ou a causa não tem a ver com bactéria, não tem a ver com vírus, mas tem a ver com uma vida agitada, tem a ver com uma vida de muita ansiedade, de muita preocupação. E muitas vezes esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade, então é gerado por quê? Por coisas de agitação na sua alma. E é interessante que a palavra de Deus fala que Jesus, onde ele ia, ele pregava o evangelho, ele ensinava e curava todo tipo de enfermidade. O cego enxergava, o surdo ouvia, e aqueles que tinham muitos atormentos na sua alma, ele vinha e trazia o quê? Descanso. E aí que ele falava, vamos trocar seu fardo, dá o seu fardo que é pesado, e pega o meu que é leve e suave. E dessa forma, o que acontecia? A enfermidade vinha. Eu não sei se você já foi a algum tipo de médico, sempre com as mesmas consequências, toma remédio, e troca o remédio, e aí chega uma hora que já aconteceu isso, não comigo, com a minha família, com um membro da minha família, eu falei assim, olha, eu não tenho mais o que eu faço pela sua vida, já trocamos de remédio, você continua com os mesmos sintomas, o conselho que eu dou para você é, vai viajar e vai descansar, esquece um pouco do estresse, esquece um pouco da preocupação. E o que Jesus vinha? Ele vinha e tratava justamente essas coisas. Por que eu estou te falando isso? Nós devemos ter essa preocupação com as pessoas que estão abaixo de nós. Você tem que se preocupar com seus filhos em relação a isso. Você tem que se preocupar com as pessoas que hoje estão ao seu redor. Porque as pessoas às vezes devem ter muito tipo de enfermidade, que na verdade, o que é causa? A causa é porque ela não tem Jesus. É muito tormento na sua vida, é muita aflição, muita preocupação, muita ansiedade. E como que Jesus resolvia esse tipo de enfermidade? Entrando na vida dessa pessoa, trazendo paz, trazendo alegria, se tornando morador da casa dessa pessoa, ou do corpo dessa pessoa. E aí continua, no verso 36, então o que Jesus fazia? Ele visitava. Como igreja, nós visitamos. O que Jesus fazia? Ele ensinava. Como igreja, nós ensinamos. Nós somos muito, as pessoas falam ao nosso respeito, por quê? Porque nós somos uma igreja de ensino. É muito ruim quando você está passando por algum tipo de problema e você não sabe a causa. É muito ruim quando você está passando por algum tipo de perseguição e também não sabe a causa. É muito ruim quando você está sendo atacado e não sabe a causa. Eu já vi tanta gente, meus irmãos, adorar ao Senhor, coisas que na verdade era o diabo fazendo. Como eu já vi também pessoas que estavam lá calando a boca do diabo, sendo que era o Senhor que estava fazendo na vida da pessoa. Porque ela não tem um ensinamento e nós precisamos pregar. Nós vamos aí ter o próximo encontro no dia 6 e 7 de julho. O que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Qual que é a consequência no final nós vamos ver? E aí continua, no verso 36. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Lembra que eu falei do que significa enfermidade? O que causa enfermidade? A enfermidade é consequência de uma pessoa aflita e exausta. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele amava tanto as vidas. Eu já fiz muitos casamentos, e geralmente eu falo isso para a esposa. Você, quando é casada, você está casando agora com o seu marido, e eu falo que a mulher tem que ter essa habilidade, de só de olhar para o seu marido, perceber, não está bem. Alguma coisa aconteceu, só de ouvir a voz do outro lado da linha, do celular ou do telefone, a voz é diferente, alguma coisa aconteceu. E é interessante que Jesus, ele tinha essa habilidade em relação à igreja. Jesus, só de olhar a multidão, ele percebia, está aflito, está cansado, está precisando descansar, está precisando de ânimo, está precisando de uma palavra de encorajamento. Jesus, a palavra de Deus fala que ele se compadecia das multidões. Ele amava tanto as pessoas, que de longe, ele conseguia tirar o diagnóstico das pessoas, o que elas estavam passando. E essa habilidade nós devemos ter como igreja. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus, e é essas coisas que nós precisamos guardar. Então, quando você às vezes vai fazer um discipulado, visitar uma pessoa, eu não estou falando aqui de ser líder de célula,
Porque automaticamente, quando Jesus entrou na sua vida, você já tem essa habilidade, você percebe. Às vezes você não consegue ter o diagnóstico certeiro ali na hora, mas você percebe, está precisando de uma palavra de encorajamento, está precisando de férias, está precisando de sair para comer, para jantar. Você precisa ter esse diagnóstico. Eu lembro uma vez, eu era discipulador, eu era obreiro nos jovens, na época que a igreja era no outro prédio, e eu dei alguns conselhos para um casal que ia casar. Ele falou, não, eu vou comprar casa própria, e não sei o quê, e comprou lá a casa própria. E eu falei para você, olha, vai medir a torre. Ele veio perguntar, o que você acha? Eu falei assim, a casa é maravilhosa, a casa é muito boa. Mas antes dele casar, eu falei para ele, mas eu acho que você não tem condição de entrar nesse financiamento agora. Não, pela fé Deus vai mover. Alguém tem fé? Porque geralmente nós temos fé para Deus dar o que a gente quer. Eu tenho fé que Deus vai mover, que não sei o que. Eu pensei, olha, cuidado. Eu sei que você está na empolgação aí, que aquela empolgação, apaixonite aguda, que não sei o que, vou casar, que não sei o que, vou comprar já casa própria, vou comprar um carro. Eu falei, mano, não entra nesse caminho. Lembra que eu falei para você? Eu não falava se deveria comprar casa para você, eu acho que deveria pegar um papelzinho e colocar, olha, eu ganho isso, isso, isso. A minha esposa ganha isso, ganha isso. Agora eu vou falar algo que já viveu, o que você está vivendo. Depois que você casar e passar a lua de mel, os boletos vão chegar. E quando os boletos chegarem, você vai perceber que quanto mais boleto chega, mais o mel vai embora. Fica só a lua e o mel vai embora e os boletos vai chegando. E o que aconteceu? Eu dei o conselho e o cara não seguiu. Eu falei um princípio para ele, mas ele não seguiu. Mas eu não abro, mesmo que eu dou um conselho para a pessoa não faz, eu não abro mão da pessoa. E esse rapaz, juntamente com a esposa, irmãos, eles começaram a passar tanta tribulação, eles eram discipuladores. Você olhava assim, você via aflição neles. O cara não conseguia dormir, não conseguia descansar, ele não conseguia ter tempo de qualidade com a esposa. E eu olhava assim para ele, falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar esse rapaz? E a moça, você conversava com a moça, só de você falar assim, oi, tudo bem, a mulher já começava a chorar de tanto estresse emocional que ela estava vivendo. Questão financeira, não conseguia viajar, não conseguia comprar nenhuma coxinha, nem um pastel aqui na casa do pastel, ela não tinha dinheiro para nada. E ela sonhava, e aí ia fazer 1 ano de casado, tal, não sei o quê. E eu falei assim, meu, o que eu posso fazer para ajudar? Porque se eu pagar a conta aqui, também não vai ajudar muito a situação dela, eu também não tenho dinheiro para pagar a conta dela e dele. Eu olhei assim para ele e falei assim, olha, eu vou te dar um analgésico, vai resolver o sintoma, mas depois você coloca a sua vida, você resolve sua vida e você conserta. Aí o que eu fiz para esse casal? Eu paguei uma viagem para ele, viajar com a esposa. Ele estava naquela situação porque não ouviu o meu conselho, mas mesmo assim eu me considerava pai espiritual dele. Eu paguei uma viagem, eu vou pagar uma viagem, você vai viajar com a sua esposa e você vai esquecer de todo o problema. Porque gente estressada não consegue pensar para prosperar. Gente estressada não consegue ter sabedoria para resolver seus problemas. Você vai lá, mas você vai ter a sua segunda lua de mel com a sua esposa em menos de 1 ano. E você vai pensar só na sua esposa. E depois, uns 2, 3 dias, se desestressar, e falar assim, como que nós vamos resolver problema por problema? O que aconteceu com ele? Resolveu todos os problemas. Não, mas por que isso aconteceu? Porque tinha alguém que tinha compaixão. Por que Jesus ele conseguia ter o diagnóstico de olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa está aflita, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de um abraço, essa pessoa precisa de oração? Porque ele tinha compaixão. É interessante que compaixão, no original, tem a ver com algo que vem das suas entranhas. E compaixão, geralmente, tem a ver com pessoas que você não conhece. Com quem que você vai ter compaixão? Com quem que você tem compaixão? Com uma pessoa que você não tem muita intimidade, que você não tem muito compromisso, às vezes é só um colega, porque paixão, com quem que você tem paixão? Você tem paixão com seus filhos, você tem paixão com a sua esposa, você tem paixão com a sua célula, porque você gerou essas pessoas. Eu consigo falar para uma mãe, eu consigo ensinar uma mãe a ter encargo pelo seu filho? Lógico que não, porque na verdade, quando essa mãe gerou o seu filho, automaticamente veio o encargo, ela é apaixonada pelo seu filho. Mas é interessante, quanto mais você conhece a pessoa, essa compaixão se torna-se uma paixão. E eu fiquei apaixonado por esse casal, porque de alguma forma eu celebrei o casamento desse casal, eu tinha compaixão por eles, porque eu vi os dois se convertendo, eu fiz discipulado dos dois, ao ponto de eles entrarem na minha vida, eu celebrar o casamento deles, ao ponto de fazer o que precisava ser feito. Mas tudo começa através do quê? Compaixão.
Se você é líder de célula, se você é membro de célula, se você está vendo algo poderoso, maravilhoso com o Senhor, e não compartilha isso com ninguém, sabe, não tem compaixão. Nós tivemos 2 multiplicações de célula esse final de semana, poderoso. E uma das multiplicações, eu não estava preparado para pregar nada, e nem preguei, mas uma das células, o Felipe falou assim, olha, deixa o pastor compartilhar alguma coisa, e o que eu falei ali, olha, eu quero dar 2 conselhos. Não retenha o que você recebeu do Senhor. Não retenha o que você recebeu do Senhor. É muito ruim, isso é egoísta da nossa parte, reter aquilo que o Senhor nos deu. E outra coisa, eu falei lá, peça para o Senhor usar vocês. O Senhor vai usar. E esse é o desejo do Senhor. Porque quanto mais Ele te usa, mais maduro e mais apto para o reino você fica. Mas tudo isso é fruto do quê? De compaixão. Então a palavra de Deus fala que Jesus, Ele se compadece, compaixão. Ele não teve pena. Que pena é diferente de compaixão. Quando você se compadece de uma pessoa, enquanto você não fizer algo para ajudar aquela pessoa, o sentimento não fica, o sentimento não vai embora. Pena é diferente. Estou com pena lá do Vitor, tá tudo bem. Eu saí, virei esquina, eu até esqueci daquilo que o Vitor está passando. Agora, quando você tem compaixão do Vitor, mas você tem compaixão da pessoa, você fica pensando na pessoa, você dorme, você acorda pensando na pessoa, você vai trabalhar, você pensando na pessoa, você ganha um dinheiro, você está pensando na pessoa. Enquanto você não ajudar essa pessoa, esse sentimento não sai. Isso é gerado pelo Espírito. Mas o que Jesus tinha? Compaixão. Então, enquanto Jesus não fizesse algo para ajudar aquelas pessoas, aquele sentimento ficava em ebulição. E isso nós devemos ter. Então, às vezes a pessoa quer te abençoar, quer orar, quer fazer visita. Por quê? Porque ela tem compaixão pela sua vida. Uma hora essa compaixão, dependendo do vínculo de relacionamento, ela vai se tornar paixão, ao ponto de você colocar a mão no bolso, investir o que for necessário, falar o que precisa. Mas nós precisamos entender isso. Jesus fez isso, meus irmãos. Jesus, ele tinha compaixão. E é interessante que por ele ter essa compaixão, ele conseguiu diagnosticar. Esse povo está aflito. O que é aflito, meus irmãos? É um alto índice de preocupação. Eu não consigo dormir preocupado em pagar conta. Eu não consigo dormir preocupado com a minha família. Eu não consigo dormir preocupado na reunião de amanhã. Eu não consigo dormir se preocupando com a minha saúde. E o que é exausto? São pessoas cansadas. É cansada da alma, é aflito. E é interessante que ele fala, por que uma pessoa ela chega num nível de aflição e de exaustão? Porque não tem pastor. E aí ele dá um exemplo, essas pessoas que estão aflitas, exaustas, é semelhante a uma ovelha que não tem pastor. Então quando você vê uma pessoa cansada, você pode ter certeza, está faltando direção. Quando você vê uma pessoa aflita, você pode ter certeza, está faltando alimento, essa pessoa não está nem conseguindo comer, está faltando o quê? Um pastor. É interessante, abre lá em Salmos 23, é um dos salmos mais lidos do mundo, e é interessante que fala a questão do pastor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Nós só lemos aqui, meus irmãos, 3 versículos. Se você ler tudo, você vai ser extremamente abençoado. Mas depois que você lê um versículo como esse, você consegue imaginar uma ovelha aflita e exausta? Não tem, não tem. O que leva uma pessoa a estar aflita e exausta é, na verdade, não ter um pastor. E você tem um pastor, então retribua aquilo que você tem para as pessoas. Não retenha aquilo que o Senhor te deu. Se o Senhor te transbordou de alegria, retribua essa alegria. Retribui a paz que o Senhor te deu. Retribui a bênção que foi na sua vida, transformação. Testemunhe para as pessoas. Mas o que leva uma pessoa a estar aflita, estar cansada? Não ter alimento, estar cansada, não ter direção, não ter onde dormir, não ter onde descansar. E é interessante que infelizmente eu vejo aqui muitos dos irmãos, às vezes correndo atrás da bênção. A bênção, você não precisa correr atrás de bênção não, a bênção na verdade, é a bênção correr atrás de você. É o que fala aqui no verso 6, e a bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa bondade e misericórdia, certamente, que está falando, a bênção do Senhor vai te alcançar, a bênção do Senhor vai seguir você, até você alcançar. Eu não sei se você já postou corrida com alguém já postou corrida com alguém? Vamos brincar de pega-pega,
Mas você pode ter certeza, em relação à bondade do Senhor, Ele sempre vai te pegar. Você nunca vai conseguir correr mais que a bondade de Deus, e ela sempre vai te alcançar, e a misericórdia também. É o que o Senhor está te falando. Então, quando Jesus se compadeceu, o que Ele falou? Essas pessoas estão precisando de um pastor, e eu estou aqui. Essas pessoas estão precisando ser apacentadas, e eu estou aqui. Essas pessoas estão precisando ser alimentadas, eu estou aqui. Essas pessoas estão precisando de um lugar para descansar, e eu estou aqui. E o nosso Deus, Ele tem tudo aquilo que essas ovelhas estão precisando. Aí vamos continuar, verso Mateus capítulo 9, 37. Então se dirigiu a seus discípulos. Lembra que estamos falando aqui a vida de Jesus. Ele se dirigiu aos seus discípulos. O que ele falou? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha o diagnóstico de Jesus. O que Jesus fez? Ele visitou. Aí, geralmente é os obreiros que saem de madrugada vai apagar incêndio, né? Pastor também. Aí vai visitar. Aí está lá com a crise conjugal, chega lá e você vai ensinar. Mas sabe por que você está com essa crise conjugal? Porque você não aprendeu ainda a tratar a sua esposa. E você vai lá e ensina como ele tem que tratar a esposa. Sabe por que está acontecendo isso no seu casamento? Porque você não consegue valorizar esse aspecto dentro do casamento. Sabe por que você está com crise financeira e nunca consegue? Porque você não sabe como. E aí começa a ensinar. É o que Jesus fazia. Aí o que também Jesus fazia? Ele pregava o evangelho. E o que depois de pregar o evangelho que ele vinha? Ele via as pessoas aflitas. Eu acho que a aflição daquela multidão era justamente querer aquilo que Jesus estava pregando. Você imagina, você começa a pregar, você vai prosperar, você vai avançar, a bênção de Deus, a restauração, a transformação, e aquela aflição, eu quero isso, mas eu não sei como. Qual que era o resultado que Jesus falou para os discípulos? Está vendo? Eu visitei, preguei, ensinei, curei, e apacentei. Qual que é a consequência de tudo isso? Uma grande colheita. E aí ele chega para os discípulos e fala: vocês não têm capacidade de absorver a quantidade de ovelhas que vocês vão receber. E é interessante que Jesus também não tinha capacidade naturalmente falando. Por que ele falou para os discípulos? Olha, a seara é muito grande. Porque, da mesma maneira, os trabalhadores aqui, quem que era o chefe do trabalho nesse contexto todo? Era Jesus. E quem que eram os trabalhadores de Jesus? Eram os discípulos. Então, Jesus estava falando, eu preguei o evangelho, eu ensinei, eu apacentei, eu curei os doentes, as enfermidades, visitei. Nem eu tenho condição de absorver todo esse tipo de ovelha vai acontecer. Toda vez que nós pregamos o evangelho, meus irmãos, as ovelhas se convertem. Os perdidos são achados, os enfermos, eles são restaurados, os doentes são curados. Não, pelo amor de Deus, nós vamos ter aqui o encontro 6 e 7 de julho. Se você fizer o script de Jesus, não tem como você não ter uma grande colheita. Não tem como você ter uma grande colheita. E se você tem uma célula de 6, você pode ter certeza, vai vir umas 8, 9, 10 pessoas para a sua célula. E você não vai ter capacidade, você não vai ter braço suficiente. E quando aqui ele fala de trabalhadores são poucos, não está falando só de líder de célula, no nosso contexto, que está falando, a gente vai precisar de anjo da guarda, vamos precisar de anfitrião, nós vamos pensar aquele que tem dinheiro, que vai pagar a obra, que vai pagar as marmitas, que vai pagar o ônibus. A gente vai precisar de todo tipo de trabalhador. E dentro de uma empresa existem vários tipos de funções, vários tipos de coisas que nós precisamos fazer. O que o senhor está falando? Nós precisamos de muitos trabalhadores, porque são poucos líderes, porque a colheita vai ser grande. São poucos os líderes em treinamento, são poucos os anfitriões, são poucos os discipuladores, são poucos os anjos da guarda. Porque quando você prega o evangelho, não espere que a colheita seja pouca, ao contrário, espere que a colheita seja muito grande. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Aí vai no verso 38, para nós encerrarmos. Aí ele pega e ele fala, olha o que Jesus fala, qual que você faria? Teve um encontro aí, 2 semanas atrás, o Felipe falou que teve um núcleo que levou 12 pessoas, outro núcleo levou 14 pessoas. O que você faz quando você já está preocupado? Meu Deus do céu, eu não dou conta nem de visitar essas 8 pessoas, eu estou levando mais 12. O que você faz numa situação como essa?
Porque vou ser bem sincero, pastor nenhum sabe como resolver esse tipo de problema. Mas todo pastor gosta desse tipo de problema, de ter mais ovelha do que... É interessante, o que Jesus fala para os discípulos? Vão orar, porque a obra, Jesus falou assim, a obra não é minha, a obra é de Deus, mas ore para o dono dessa obra, o dono do reino, mandar mais trabalhadores, e Ele vai mandar. O que o Senhor está falando aqui? Nós não temos capacidade de convencer ninguém a colocar sua vida no reino de Deus. Eu sei que nossa intenção é todo mundo, abre mão do seu emprego, não. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que quem convence de todas as coisas é o Espírito Santo. Eu conversei com os obreiros, eu falei do meu alvo, até 2026, nós vamos ser uma igreja de milhares. O que eu falei para o Felipe, para o Alisson e para o Mateus? Deixa eu falar uma coisa para vocês, não fique achando que as pessoas que vocês vão liderar só são essas pessoas, provavelmente o Senhor vai mandar muito pessoas. Então aquele membro que hoje está lá, não sei se permaneço, não sei se fico, provavelmente ele vai ser seu líder. A gente não sabe, porque quando Deus convence, meu irmão, aquele que acha que é o excluído da turma, na verdade vai ser ele que vai ser usado pelo Senhor. Nós não sabemos como Deus faz, tudo que precisa acontecer é Deus convencer, e quem convence não é você, é o Senhor. Então quando você está na expectativa de crescer, e mesmo antes da expectativa de crescer, porque também isso é fé, chega para o Senhor, Senhor, está aqui, tenho tanta dificuldade, tanto problema, naturalmente falando, eu trabalho muito, eu não consigo acompanhar, apacentar, fazer todas as coisas que tenho que fazer. Senhor, manda a pessoa, porque quando uma pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo, você não precisa ficar pedindo 2 vezes, ela faz. Por quê? Porque ela é revestida de compaixão. É muito ruim quando você quer a ajuda de uma pessoa que na verdade ela não quer ajudar. É muito ruim quando você coloca pessoas na sua equipe que na verdade ela não está disposta a ajudar, porque ela enxerga que aquilo ali está atrapalhando a vida secular dela. Nós não podemos colocar essas pessoas para estar à frente da obra de Deus, você pode ter certeza. Para nós encerrarmos, abre lá em João, capítulo 34, verso 36, pode o pessoal do louvor subir? É interessante que Jesus, esse João capítulo 4, foi o mesmo princípio aqui de Mateus capítulo 9. O que Jesus fez? Jesus ele visitou, Jesus ele ensinou, Jesus ele pregou, ele curou todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, ele teve o diagnóstico, aquelas pessoas, elas precisam receber Jesus. Depois que ele teve todo esse diagnóstico, voltou para os discípulos, antes do encontro e falou, olha, o encontro vai ser poderoso. Por quê? Porque eu visitei, eu ensinei, eu preguei o Evangelho, aqueles que estavam enfermos foram curados, aqueles que estavam aflitos de alguma forma, eles receberam Jesus, o próximo encontro vai ser poderoso. Aí o que ele fala para os discípulos? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a quantidade de discípulos que vocês vão receber, está além da sua capacidade natural, então vai orar para Deus, pedir para que pessoas da equipe, ou pessoas quando se converterem, tenham uma experiência tão grande com o Evangelho da graça, que essa pessoa não precisa pedir 2 vezes, ela vai ser a primeira pessoa a pedir a sua ajuda. Meus irmãos, eu demorei 5 anos para me tornar um discipulador, 5 anos, a Eloá, ela foi no encontro, e ela teve a vida assim, foi cabeça para baixo, ela foi varrida no encontro dela, a minha esposa. E eu era aquele rapaz santinho, a primeira vez que eu fui viajar de avião foi na lua de mel, a primeira vez que eu beijei no altar foi no casamento, a primeira vez que fui ter relação sexual foi também foi na lua de mel, foi tudo a primeira vez. Mas eu demorei 5 anos para me tornar um discipulador. A Eloá se converteu em menos de 1 ano, ela se tornou uma discipuladora. Em menos de 1 ano. E eu lembro que ela eu acho que em 3 meses se tornou uma líder, aí depois em 4 meses se tornou uma discipuladora. E na época, eu era discipulador de uma igreja que, se eu não me engano, tinha 4 ou 5 células. A Eloá, ela era liderada pela pastora na época, que era a pastora Mariana. E a única célula que a pastora Mariana tinha,
era a célula do Felipe Luz, que era o cunhado, o irmão dela. E qual que era o membro que estava na célula do Felipe? A Eloá. A Eloá fez aquela rede de uma célula se tornar uma célula de 3 células. E ela pegou e se tornou a discipuladora dessas 3 células. Por quê? A pastora Mariana sabia que... Não sabia. Eu também não sabia que depois eu me casaria com ela. Mas você olha o poder que Deus... O poder de Deus, quando convence uma pessoa de investir a sua vida no reino de Deus. A Eloá largou tudo, meus irmãos. Meus irmãos, glória a Deus porque ela fez isso. Ela foi no encontro namorando. Adivinha o que aconteceu no encontro? Não quero mais namorar com você, não. Deus vai ter que mover para eu voltar com você. Deus moveu, mas não voltou. Som. Mas você percebe, meus irmãos, Deus fez um reboliço. Então, quando o Senhor estava falando aqui para os discípulos, eu estou falando aqui para você, ore para que Deus mande trabalhadores. Ele vai mandar. E trabalhador aqui, o que é? É aquele que entende. Eu fui inserido nessa obra. Eu faço parte disso. O Senhor deu a sua vida dele para que eu esteja nisso. E eu vou dar minha vida nisso. Eu vou colocar meu coração nisso. Eu vou orar para que isso aconteça. Eu não vou abrir mão, mas o negócio vai acontecer. Você que hoje está liderando uma célula, você pode ter certeza. Se você colocar o seu coração nisso, você vai ser o próximo discipulador. Em menos de um ano, de uma célula se tornar 3. Mas vivendo nessa estrutura que Jesus ensinou. Jesus pregou. Jesus visitou, Jesus ele amava viver. É interessante que tudo isso que é? Isso é ser igreja, isso é ser igreja. E qual que é a dificuldade que nós temos hoje? A nossa grande dificuldade é ser igreja. Essa é a grande dificuldade que nós temos, porque o mundo muitas vezes não quer que você seja igreja. O diabo de alguma forma vai gerar todo tipo de confusão na sua célula, no seu âmbito familiar, para que você não viva a igreja. Mas só existe uma forma de nós crescermos, estabelecermos o reino de Deus, é sendo igreja. E quando você entende e vive como Jesus viveu e aprende a ser igreja, você precisa prosperar. É inevitável. Para que Deus te use, Ele vai te prosperar. Para que Deus te use, Ele vai te transformar. Para que Deus te use, Ele vai marcar a sua vida. Para que Deus te marque, te use, nesse âmbito aqui que eu estou falando, de alguma forma Ele vai te marcar, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai te frutificar, Ele vai fazer o que for necessário para que o seu nome seja engrandecido. Não para que você seja grande, mas que o nome do Senhor venha a ser engrandecido no seu crescimento, na sua multiplicação, na sua transformação. Isso é ser igreja. E aconteceu a mesma coisa com Jesus quando ele foi pregar para a mulher samaritana. O que a palavra de Deus fala? É necessário que eu vá visitar a Samaria. E ele foi lá visitar a Samaria. E ele individualmente, com aquela mulher, ele começou a ensinar. E aquela mulher teve uma experiência com Deus. Depois ele foi para a cidade de Samaria e pregou o evangelho do reino. O que aconteceu? Curou todo tipo de doença. Todos os enfermos foram curados, todo tipo de doença. E ele ali teve o diagnóstico, ele tinha compaixão dos samaritanos que eram os inimigos do judeu. Mas qual foi o diagnóstico que ele teve? Essas pessoas precisam aceitar Jesus. E antes dessas pessoas aceitarem Jesus, ele fez a mesma coisa com os discípulos. Olha, vocês acham que a colheita só é daqui 4 meses. Eu falo para vocês, a colheita não é daqui 4 meses, a colheita é agora. Se você visita hoje, e hoje mesmo você ensina, e hoje mesmo você prega o evangelho, e hoje mesmo essa pessoa aceitou a Jesus, está aí a colheita. Essa é a colheita. Então você não precisa de 4 meses. O que nós precisamos? Visitar, ensinar, pregar, ter compaixão pelos perdidos, entender que essas pessoas precisam de pastor, e você tem um pastor. Apresente esse pastor para essas pessoas. O pastor que eu estou falando aqui não sou eu, estou falando de Jesus. E aí o que fala no finalzinho, João capítulo 4, 34? Daqui a 4 meses teremos a colheita. Vocês costumam dizer, daqui 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam os campos. O que foi plantado já está maduro. Meus irmãos, toda vez que você prega o evangelho, o negócio está ficando maduro. Toda vez que você visita, por mais que a pessoa está com o coração fechado, mas se você está visitando, você pode ter certeza, está amadurecendo. Se você começa a ensinar, você começa a declarar, você começa a orar, está amadurecendo.
Aí o que ele fala? Mas olhem e vejam os campos que foi plantado, já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe, recebe o seu salário. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não querem, porque falam, não, vai atrapalhar a minha vida secular, vai atrapalhar a minha vida profissional. Não vai. Você pode ter certeza, porque o Senhor fala, se você colher, você vai ter recompensa. Quem colhe, recebe a recompensa, o que ele fala ali. É interessante que ele fala, e o resultado do seu trabalho, do meu trabalho, o que é? É vida, o trabalho é a vida eterna para as pessoas. Esse foi a vida de Jesus, e essa é a minha vida, e essa é a sua vida. Gostaria que você se levantasse. Nós vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que nós orássemos, nós fizéssemos grupos, principalmente das pessoas que estão com as células. Você que está com a sua célula, se a célula é muito grande, divide a célula. Mas eu gostaria que você gastasse tempo na sua célula, orando pelas pessoas. Você percebe que tudo aqui que eu falei, em nenhum momento Jesus falou da sua própria vida. Em nenhum momento ele falou de alguma dificuldade, problema. Qual que era a dificuldade, o problema? A dificuldade, o problema que ele tinha era o seguinte: essas pessoas que vão se converter não podem se perder. Então eu preciso de trabalhadores. Então eu gostaria que você falasse para o Senhor, Senhor, me usa. Da mesma forma que o Senhor ensinou lá em Mateus 9, capítulo 35 a 38. Senhor, me gera compaixão. Senhor, a tua palavra de Deus diz que é o Senhor que produz em nós tanto querer como realizar. Senhor, que nesta noite nosso coração venha queimar de encargo pelos perdidos. Senhor, eu oro por aqueles que, primeiro eu quero te dar graças, Senhor, pelo último encontro, por cada vida que se converteu, por cada vida que teve uma experiência com o Senhor. Mas Senhor, eu oro, Senhor, pelo próximo encontro. Senhor, eu oro pelas minhas visitas. Senhor, eu oro por aquilo que eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar do Senhor. Eu oro, Senhor, daquilo que eu preciso pregar. Senhor, eu oro para que eu tenha essa sensibilidade que o Senhor tinha, de perceber, de trazer o diagnóstico certeiro diante daquilo que essas ovelhas estão precisando. Senhor, mas que eu possa apresentar Jesus, essa ovelha, Senhor, esse pastor que essas ovelhas estão precisando. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Ora pelo próximo encontro. Ora pelas vidas que você está orando. Ora pelas vidas. Fala, Senhor, eu oro que quando elas forem no encontro, elas terão no mínimo a mesma experiência que eu tive. Eu oro que o mesmo encargo que o Senhor teve, Senhor, pelas suas ovelhas, Senhor, gera em mim esse encargo, gera em mim essa paixão, gera em mim essa disposição. Senhor, me leva a fazer aquilo que o Senhor fez. Senhor, me leva, Senhor, a entrar no processo que o Senhor entrou. Senhor, eu quero ter o mesmo resultado. Eu quero ter o mesmo nível de colheita. Eu quero ter o mesmo nível de resposta. Ora.